Pronto. Bom dia, turma. Bom dia a todos e a todas. Se derem para colocar aí no grupo que a aula começou, como sempre, pontualmente, 7h30 a gente começa. Oi, Stephanie, bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Vocês estão bem? Como vocês estão? O Ian, a Cristiane. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Foi tudo mal? Com sono. Eu imagino, eu estava comentando agora que essa aula do AB, ela acaba sendo, não só da turma de vocês, obviamente, mas no geral, acaba sendo uma aula mais que o conteúdo ele rende mais, assim, nem rende mais, né, que eu acelero mais, porque acho que no AB tá todo mundo cansado, né, mais com sono e tal, aí vocês não conversam tanto, aí eu tenho que ter cuidado para não estender demais, porque aí no CD a galera já tá acordada, né, já tá no pique. Aí no CD rola bem mais discussão. Por isso que no AB, às vezes, eu até acabo um pouquinho antes, porque eu sei que no CD é discussão por cima de discussão. Não por conta da turma, obviamente, mas por conta do estado de sono da gente. Aí a Stephanie tá com sono, também tô morrendo de sono. Oi, Laís. Prof, tá bem. Prof, bom dia. Pode falar, linda, desculpa. Tô cheia de curiosidade hoje. Pode falar. Ontem, no Fantástico, eu escutei duas coisas que eu lembrei do senhor. Uma delas foi a questão, não sei se o senhor assistiu Fantástico, a questão das prisões feitas somente com reconhecimento, e esse reconhecimento ainda agora sendo por meio eletrônico, né, o que está dando um monte de prisão indevida, e aqui na sua disciplina o senhor coloca tanto a questão do direito ficar como se fosse um aliado da população, no sentido de todo mundo, no sentido de defesa e não de acusação, né? Aí, e a outra questão também no Fantástico deu aquela reportagem do acidente que matou 42 pessoas lá na rodovia de São Paulo, e aí colocou o motorista como o culpado, né? Foi humana a falha. E aí comentou que se realmente acontecesse, se realmente se confirmar isso, que ele ia pedir perdão da justiça, alguma coisa assim. Aí eu fiquei... perdão judicial. Aí eu disse, poxa, eu nunca escutei isso, vou perguntar para o professor como é que funciona esse negócio. Show. Assim, tem muita coisa acontecendo que diz respeito à nossa matéria. E principalmente coisa que a gente ainda vai começar a conversar, porque assim, vocês estão ainda na introduçãozinha da disciplina, né? Mas o que está acontecendo muito, que é principalmente o caso do Daniel Silveira, é coisas que vocês vão estudar comigo, que é relacionado à prisão. Não é que eu achei que você ia conversar sobre isso. E aí eu também posso conversar sobre isso. Quando a gente for falar sobre prisão, certamente eu vou falar sobre esse aspecto do Daniel Silveira. E hoje mesmo eu já trago algumas coisas que estão acontecendo relacionadas à investigação, já que a matéria de hoje, né, a aula de hoje é sobre investigação, e hoje mesmo eu já trago coisas atuais que estão acontecendo, ou seja, o que está acontecendo no Brasil diz muito respeito à nossa matéria, né? E aí, turma, a questão do reconhecimento, ela o reconhecimento, né, para o juiz condenar, absolver, ou para dar prisão, com base no reconhecimento de coisas, pessoas, aí é um procedimento que você vai estudar em processo penal 2, mas não tem problema, eu converso com vocês sobre isso. O Código de Processo Penal, ele coloca como um dos meios de prova o reconhecimento de pessoas, né? Que é aquela coisa que você vê em filme, aí no filme como né? Fica lá a vítima morrendo de medo do lado policial, aí entra um monte de preso, né? Uns parecidos com os outros, e ela identifica. Ela fica por trás de um espelho, eles não conseguem ver a vítima consegue vê-los. Aquilo é o reconhecimento de pessoas, né? No Brasil tem isso também. No Brasil, só que não é tão evoluído, digamos assim, né? No Brasil, e eu estou falando pelo menos a realidade de Fortaleza, que é a que eu conheço. Antigamente, a gente aqui em Fortaleza, o reconhecimento de pessoas era feito por uma fechadura da porta. Humilhante, né? Colocava o cara dentro, suspeito, né? Dentro da sala, fechava a porta, mandava a vítima olhar pela fechadura se era ele mesmo ou não. Hoje em dia, algumas delegacias já têm mesmo aquele espelho, não é aquela sala toda bonita dos filmes, mas é mais ou menos parecido com os filmes. E o CPP, ele regulamenta, né, dizendo que para fazer o reconhecimento tem que colocar o suspeito, a pessoa a ser reconhecida, ao lado de outras pessoas que com ele tem a semelhança, né? Que até tem uma divergência na interpretação aí, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é nossa matéria, como eu disse. E o fato é que, hoje em dia, por conta da pandemia, e o reconhecimento também pode ser feito por fotografia.
E aí, o reconhecimento, ele acaba sendo uma prova muito válida, mas a última decisão do Supremo sobre esse caso, porque tem acontecido muito reconhecimento por videoconferência, tendo em vista a pandemia, o reconhecimento, ele vale como meio de prova, mas não só ele. Para o juiz dar uma determinada decisão judicial, o juiz tem que fundamentar, não só com base no reconhecimento, que só vai ser válido se ele tiver feito de acordo com o artigo 226 do CPP, e também, não só com base no reconhecimento do 226, tem que ser feito, mas tem que ter outros elementos de prova. Então, a decisão mais recente do Supremo sobre essa questão é que não dá para ser só reconhecimento. Tem que ser o reconhecimento, mais outros meios de prova. Tudo bem com relação a esse ponto? Ou quer perguntar outra coisa? Não. Tudo bem. Show. Pronto. Aí, com relação à segunda pergunta, né, que é sobre a questão do perdão judicial, vocês já ouviram falar, porque às vezes é muita matéria e vocês não lembram direitinho, mas em penal 2, quando vocês viram o crime de homicídio, o crime de lesão corporal culposos, tanto homicídio culposo como lesão corporal culposa, vocês viram que é possível que o juiz conceda o perdão judicial quando, em decorrência desse homicídio culposo ou em decorrência dessa lesão corporal culposa, a consequência do crime atinge o criminoso de maneira tão grave que se faz desnecessária a pena. Então, o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, onde o juiz nota que ocorreu um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, tem também no crime de apropriação indébita previdenciária, que é o artigo 68A, que é o juiz poder perdoar e não aplicar a pena. Professor, o juiz pode perdoar e não aplicar a pena? Pode, quando a lei assim autoriza. E a lei assim autoriza nesses 3 crimes, entre outros, né? Homicídio culposo, lesão corporal culposa e a apropriação indébita previdenciária. Inclusive, só para você lembrar, como vocês viram essas questões, o professor provavelmente falou da atriz Cristiane Torlone. A atriz Cristiane Torlone, ela deu uma ré no carro dela e ela atropelou um dos filhos dela, que é gêmeos, que era gêmeo, né? E aí ela acabou matando o filho dela, e quando a mãe mata um pai, também, né? Mas quando a mãe mata um filho de maneira culposa, né? Que é tão grave assim, que atinge a mãe, que o judiciário diz, nesse caso eu não preciso de pena, aí o juiz ele vai e aplica esse perdão judicial. Entendeu? Deixa eu só terminar de explicar e tu fala, mas pode falar agora se quiser. Estou falando aqui. Não, abriu por acidente aqui, pode continuar, professor. Tá. Pronto. E não, mas era só para te explicar, e que aí se é penal 2. Tudo bem, deu para entender direitinho, ou quer que eu fale mais alguma coisa? Aí era isso que ele iria tentar aplicar para ele, né? Mas isso quem vai decidir é o judiciário. Porque, no caso, afetou tanto ele, né? Nesse acidente, que é uma das coisas que a defesa pleiteia, é que não seja homicídio doloso, nem pelo dolo direto, nem pelo dolo eventual. Aí sai da competência do júri, vai para a competência de uma vara criminal comum. Aí, durante o processo, a defesa ela vai pleitear esse perdão judicial. Está no artigo 121, acho que é o parágrafo 5º, sexto, acho que é o 5º. Aí vai lá, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Isso é o perdão judicial. Tranquilo? Sim, eu não lembrava desse termo. Tranquilo, é muita coisa para vocês lembrarem. Fiquem tranquilos, viu? E podem perguntar na hora que quiserem. O que eu souber, eu vou explicando para vocês com o maior prazer. Tranquilo? Então, Priscila disse, nós vimos aquele caso da atriz, isso, não lembrava, aí a Ana Maria tem a atriz, isso, pronto, exatamente, é o exemplo clássico que a gente dá para a gente entender. Oi, Jamile, seja muito bem-vinda. Bom dia, professor. Bom dia, linda, você tá bem? Tô. Bom, graças a Deus. E turma, e aí, mais alguma dúvida, mais alguma coisa, eu posso ajudá-los para entender a realidade e tal? A questão do Daniel Silveira, né, que é o tipo de prisões, a gente vai ver juntos. Só que, assim, eu vou dar mais detalhes quando a gente for ver prisões, porque a gente ainda está no comecinho da matéria, como eu falei. Mas, por enquanto, está tudo bem, eu posso passar já para a unidade 4, que é prisões, que é investigação. Pronto. Então, hoje a gente vai falar de investigações. A gente já viu a unidade 1, tá? Que é a introdução em si. Já viu a unidade 2, introdução em si ao processo penal. Já vimos a unidade 2, que é princípios de
estamos pulando a unidade 3, eu vou ver a unidade 3 lá no final, e a gente vai para a unidade 4 agora falar de investigação. E aí eu vou trazer o máximo de coisas atuais, né, que estão acontecendo hoje em dia, exatamente para a gente poder conseguir entender essas investigações um pouco mais na prática, né, essa matéria um pouco mais na prática. E aí, turma, lá no AVA, vou começar a compartilhar minha tela. Galera que quiser entrar depois. Turma, como... deixa eu aqui, vou ficar aqui, pronto. Pronto. Eu estou compartilhando minha tela, tá, turma? Eu estou entrando no AVA. E aí eu estou entrando no AVA da nossa disciplina. Oxe. Só falta dizer que minha senha não usa mais. Esperem só um pouquinho, turma. Que diz que meu nome de usuário está errado. Tem nada errado, já fica salvo aí, eu não mudei nada. Vala, será que o AVA está com alguma estabilidade? Vocês conseguiram entrar no AVA hoje? Sim, entrei tranquilo agora. Foi? Tu entrou tranquilo? Pronto, entrei também. Show. Tá só lento, né? Não precisa chuva. Pronto. Aí, então, turma, a gente entra aqui no AVA. Cada bloquinho dele, como eu já expliquei, eu dividi pela unidade da gente. E aí tem o material de toda a unidade. A gente está entrando aqui, ó. Unidade 4, investigação criminal. Aí tem um exemplo de inquérito. Então, assim, o que é que eu faria se fosse vocês, para poder entender essa matéria um pouco mais na prática, né? Muito embora eu traga muito prática, essa matéria é muito teórica. Eu leria o inquérito daquele processo real que a gente está trabalhando, e eu também veria esse exemplo de inquérito policial que eu disponibilizei aqui, certo? Aí, juiz de garantias, caso você queira estudar um pouco mais, a gente já falou sobre ele, eu não vou voltar a falar. E tem resoluções, turma, do CNJ sobre a audiência de custódia, que a gente vai falar principalmente, pessoal, dessa resolução, quando a gente for falar de prisões. E tem um acordo de não persecução penal, que aí eu vou falar, né, dentro dessa matéria a gente fala do ANPP, que é o acordo de não persecução penal. Tranquilo? E aí, turma, uma das formas de investigar é o TCO, que existem várias formas de investigar, né? A forma que a gente mais conhece é o inquérito policial. Mas, turma, não só existe inquérito policial, tá? Para investigar os crimes. Então, a gente vai entrar agora numa matéria que ela vai falar de um procedimento preliminar ao processo penal em si. É um procedimento anterior ao processo penal em si, que é exatamente a investigação. E a investigação, pessoal, ela serve para dar bases à acusação sobre o que ela vai fazer. Então, por exemplo, o meio de investigação mais conhecido é o inquérito policial e é dele que a gente vai tratar mais, porque o CPP trata mais do inquérito. Mas a gente vai falar de TCO, a gente vai falar de CPI. Vou falar agora de um inquérito judicial que não era mais para existir, mas que o Supremo acabou dizendo que existe, mas a gente vai já caminhar por esse caminho. O fato é que, turma, o inquérito policial, depois que ele termina, ele é encaminhado para o judiciário e o judiciário ou deixa à disposição do ofendido, se o crime for de ação penal privada, ou o judiciário entrega para o Ministério Público esse inquérito. Na prática, o inquérito, ele sai da polícia, o inquérito policial, e ele é encaminhado para a central de inquéritos, que fica no fórum. Aí, quando o inquérito chega no fórum, ele é distribuído para uma das varas criminais. E cada vara criminal tem um promotor de justiça ou tem um procurador da República, né, se for Justiça Federal. Aí, o promotor de justiça ou procurador da República pega esse inquérito, lê o inquérito, e ele pode fazer 4 coisas. Uma dessas coisas ele pode oferecer a denúncia, ou seja, iniciar o processo penal, ou ele pode pedir arquivamento. São 4 coisas, a gente vai discutir essas 4 coisas em breve. Mas por hora é só para vocês entenderem para que serve o inquérito. O inquérito, então, ele é um procedimento investigativo que tenta elucidar o crime. Ele é um procedimento investigativo que tenta, feito pela polícia judiciária, né? E a gente já viu que a polícia judiciária, aquela polícia investigativa, a polícia civil, já vimos a diferença de polícia civil e militar, que a militar é mais ostensiva, que quer evitar o crime. Já a polícia civil ou federal, elas entram após a ocorrência do crime, principalmente, né? Para investigar. São as chamadas polícias judiciárias, porque elas auxiliam o judiciário na condução da elucidação do crime. E o fato é que, turma, o inquérito policial, então, ele é feito por essa polícia judiciária,
para elucidar o crime, como é que o crime foi cometido e quem seria o suposto criminoso. Vai para o Ministério Público analisa. Se o Ministério Público achar que o inquérito elucidou bem, que está lá provando o crime, o inquérito prova a ocorrência do crime, se o Ministério Público achar que além do crime provado tem a autoria delitiva, ou seja, o investigado ali provavelmente foi ele que cometeu, aí uma das coisas que o Ministério Público pode fazer é processar. Então o inquérito, pessoal, ele é feito pela Polícia Judiciária e serve para auxiliar o Ministério Público na decisão que ele vai fazer em relação ao crime. Não esqueça que, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição, turma, no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o titular das ações penais públicas é o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai pegar esse inquérito e ele vai ver o que ele vai fazer em relação àquela ação penal. Se ele vai processar a pessoa, se ele vai pedir arquivamento do inquérito. Então, o inquérito, a investigação como um todo, ela tem muito essa função de auxiliar o MP, que é o titular da ação penal pública, sobre o processo penal. Se ele vai iniciar um processo penal, se ele vai pedir arquivamento, ou seja, nem vai iniciar um processo penal, se ele vai pedir esse acordo de não persecução penal. Então, toda essa introdução é para vocês saberem para que serve a investigação, né? Só que essa investigação, turma, ela não é feita tão somente pela polícia. A polícia judiciária, né, a polícia civil, a polícia federal, elas pediram para o Supremo declarar que só a polícia pode investigar os crimes. Então, a polícia já chegou para o Supremo, numa das ações do Supremo, disse assim, Supremo, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, dos delegados de polícia, eles entraram no Supremo para dizer, Supremo, diga aí que só a polícia pode investigar. E o Supremo, ele disse que não. O Supremo, ele disse que podem haver vários meios de investigação. Que pode a polícia investigar, que pode os parlamentares investigarem, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode, além dos parlamentares investigarem, pode também o próprio Ministério Público, como uma função atípica dele, né, da teoria dos poderes implícitos que vocês veem em constitucional, como decorrência do poder dele de processar, o próprio Ministério Público pode investigar, e o próprio Judiciário pode investigar, como eu vou mostrar aqui para vocês, que o próprio STJ acabou de autorizar a instalação de um inquérito por ele mesmo, pelo próprio STJ, para apurar se vai haver ou não, se houve ou não crimes contra o STJ. E o próprio STF, numa das questões das fake news, o STF instaurou inquérito, não é inquérito policial, mas instaurou inquérito para apurar se houve ou não crimes contra a própria honra do Supremo Tribunal Federal. Então, inicialmente, o que é que eu gostaria que vocês soubessem? Que o inquérito ele tem muito essa função para eliminar o inquérito, para eliminar o processo, né? Ele é uma função investigativa que tenta elucidar o crime, tenta elucidar a autoria delitiva, e ele é todo documentado. Então, eu coloquei um exemplo de inquérito para vocês, a gente já viu o inquérito naquele processo real. O inquérito ele é todo documentado, turma, para que vá para o Ministério Público, o Ministério Público decida o que vai fazer, né? Pode ir para o ofendido? Pode, não tem problema não, se for de ação penal privada, e o inquérito vai ajudar também o ofendido a poder decidir o que vai fazer com a ação penal. Não esqueça, pessoal, que existe os crimes de ação penal pública e ação penal privada. Então, todo crime, todo, ou é ação penal pública ou é ação penal privada. O inquérito, então, se for de ação penal pública, ele segue para o Ministério Público. O inquérito, se for de ação penal privada, segue para o ofendido. Então, o inquérito ele tem muito essa função, né, de elucidar o crime, elucidar a autoria delitiva, de investigar como o crime ocorreu, quem, em tese, foi o criminoso, para que o Ministério Público ou o ofendido decidam o que vão fazer, né, se eles vão iniciar a ação penal ou não. O inquérito também, a segunda coisa que eu quero que vocês saibam, a função de investigar, ela não é exclusiva da Polícia Judiciária. Então, existem as CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vocês veem, tem a CPI da fake news, holandês, que o mundo é mundo. Existe também um PIC. PIC é Procedimento Investigativo Criminal. Então, PIC é o Ministério Público processando, então, CPI, existe o PIC,
que é o procedimento investigativo criminal, o investigatório criminal, que ele é de titularidade do Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público, ele pode investigar. Por exemplo, no caso do Daniel Silveira, deixa eu ver se eu pego aqui a matéria para vocês. Lembra que o Daniel Silveira, que é aquele deputado, né, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar muito sobre ele quando a gente for ver prisões. Lembra que todo preso, a gente vai ver, ele tem que ir para o IML. E aí, no IML, ele se recusou a usar máscara, e no IML ele, em tese, desacatou, né, um servidor. E aí, o Ministério Público, ele pediu autorização para o Supremo autorizar que o Ministério Público investigue se houve ou não esse crime de violação à medida preventiva sanitária e se houve ou não crime de desacato. Aí tá aqui, ó, Moraes autoriza inquérito para investigar Daniel Silveira. Então, esse aqui não é propriamente um inquérito. O inquérito aqui foi dito mais numa situação de investigação. Até porque os jornalistas, pessoal, eles não são formados em direitos, então nem sempre eles usam o termo correto. Aqui seria Moraes autoriza o PIC, né, o Procedimento Investigativo Criminal, para investigar se Daniel Silveira desacatou policial e se cometeu esse crime de violação à medida de prevenção sanitária, né, pelo fato de não usar máscara. E aqui, na verdade, foi o Ministério Público que pediu ao Supremo, para o Supremo dizer se o Ministério Público pode investigar ou não o Moraes. Professor, e o Ministério Público precisa dessa autorização? Nesse caso, só precisa porque o Moraes, ele é deputado federal, então ele gosta de certas imunidades. Mas se o Ministério Público quiser me investigar, que eu não tenho imunidade, investigar vocês, que eu acredito que vocês também não gozam de nenhuma imunidade, o Ministério Público pode. E ele pode através do PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal. Então, modos de investigar o crime. Tem o quê? Tem o inquérito policial, tem o procedimento investigativo criminal, que é do Ministério Público, tem o TCO, que é o termo circunstancial de ocorrência, que é feito pela polícia também. O TCO é para juizados especiais, para infrações de menor potencial ofensivo. Tem a CPI. Eu, se quiser contratar um detetive e investigar o crime, eu posso. Se eu quiser investigar um crime sozinho, eu posso. Então, além da função do inquérito, né, de vocês entenderem que o inquérito ele tem essa função de elucidar o crime, a autoria delitiva, como o crime ocorreu, para ajudar a formar o que a gente chama de opinion delicti, o Ministério Público, o inquérito, opinion delicti. Então, o Ministério Público, ele pega esse inquérito e vai formar a opinion delicti, né, a opinião do delito. O inquérito ele tem essa função de investigar o crime para ajudar a acusação, seja o Ministério Público, seja a vítima, a formar a opinião delicti. Então, o inquérito tem essa função. O inquérito, né, essa investigação, ela não é feita só pela polícia, pode ser feita pelo Ministério Público, por mim, por você, pode ser feito pelo próprio judiciário, que é o que eu vou discutir agora, se isso fere ou não o sistema acusatório. Enfim, então o inquérito ele serve para investigar o crime. Essa investigação não é feita só pela polícia, é feita por um sem número de pessoas, como eu já estou conversando com vocês, e o inquérito serve para formar a opinião delicti da acusação. Tranquilo até aí? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Quais são as partes do inquérito? Não tem, Vitória, as partes de um inquérito, assim, porque o inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia. E o delegado de polícia, ele vai ter autonomia para dizer como vai ser essa investigação. Então, cada inquérito segue uma realidade diferente. Então, no inquérito, o delegado, ele pode mandar fazer busca e apreensão, pode mandar fazer reconstituição do crime e reconhecimento de pessoas. No outro, ele pode só ouvir a testemunha e a vítima. Então, ou seja, no artigo 6º do CPP, a gente vai ver que existem várias diligências que o delegado pode fazer, mas todas elas dependem da discricionariedade do delegado. O que é o relatório circunstancial? O relatório circunstancial, ele é um relatório que é feito para explicar o que aconteceu, né? E o circunstancial, ele é tido por uma questão mais breve. Ele é circunstanciado porque ele é feito logo. Ele é feito logo porque está precisando de alguma medida urgente no processo. Mas o inquérito, ele termina com o relatório. E como é o relatório que ele termina? Ele termina com o relatório que é o delegado explicando tudo o que ele fez no inquérito. Beleza? Aí, turma, o que eu queria conversar com vocês agora, e vocês já têm condições de conversar sobre isso, é exatamente sobre o Supremo, ou mesmo o STJ, autorizando crimes contra eles.
será que isso fere ou não o sistema acusatório? Como assim, professor? Aqui você vê, turma, uma notícia aqui do STJ, estou no site do STJ, deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Estou aqui no site do STJ, professor, tá no ar? Não, pessoal, isso acabou de sair. Isso aqui é uma notícia do STJ, tá? Dia 19/2, dizendo assim, ó, presidente do STJ instaura inquérito para apurar tentativa de intimidação na independência dos judiciários do ministro da Corte. Ou seja, o STJ, ele vai investigar crimes contra ele mesmo. Aqui, ó, ele mesmo dizendo. Então, o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, instaurou um inquérito nesta sexta, dia 19, para apurar a suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal de ministro da Corte, ou seja, do próprio STJ, bem como a violação de independência jurisdicional dos magistrados, hipótese levantada após a divulgação de mensagens trocadas entre procuradores ligados à Operação Lava Jato e apreendidos no âmbito da Operação Spoofing. Ou seja, a Lava Jato, né, ela tem muita investigação e foi muito noticiado, que os próprios procuradores da Lava Jato estavam atentando contra os ministros do STJ, né, estavam investigando os ministros do STJ, os ministros do STF. Parece meio que a Lava Jato, ela corre muita parte em segredo de justiça, né, e o inquérito, ele é sigiloso. O inquérito, ele tem o caráter de ser sigiloso. E aí, o que me parece é que realmente os procuradores da Lava Jato, como eles ganharam muita fama, muito apoio nacional, o que me parece é que eles meio que excederam o que eles deveriam fazer, né? E nesse excesso, em tese, aqui vai se apurar, ainda ninguém pode dizer que em tese, eles também tentaram apurar, tentaram investigar ministros do próprio STJ. E aí, como na Lava Jato, na investigação da Lava Jato, ficou caracterizada essas mensagens entre os procuradores, tentando investigar de maneira ilegal, aspas, os ministros do STJ, aí o presidente do STJ, ele mandou instaurar inquérito para apurar se realmente houve ou não essa violação, né, contra os próprios ministros do STJ. Então, o inquérito será conduzido pelo ministro Humberto Martins e tramitará em sigilo, porque as investigações, né, todas as investigações tramitam em sigilo, inclusive o inquérito policial. E aqui, turma, eu queria que vocês pensassem se vocês acham que isso viola o sistema acusatório ou não. Aí, turma, a gente sempre diz que não existe mais a questão do inquérito judicial, né? Porque antigamente existia a lei de falências, e a lei de falências determinava, hoje também tem a lei de falências, né? Mas é uma mais atual. Atual que eu acho que é de 2005, se eu não estou enganado. Mas antes dessa lei de falência de 2005, existia outras leis de falência, outra lei de falência que autorizava o chamado inquérito judicial. O inquérito judicial era o inquérito que o presidente seria o próprio juiz, o juiz da vara de falências. Com a nova lei de falências, não existe mais isso. Então, se eu cometo crime durante o processo de falência, isso vai ser investigado pela polícia normal, pelo Ministério Público, mas não mais pelo juiz. Então, desde que o juiz não mais investiga esses crimes de falência, a gente diz que não existe mais um inquérito judicial. Mas, aparentemente, existe. E é algo mais recente, porque estava meio que dormindo se existia ou não inquérito judicial. O próprio STJ, ele fundamentou, pessoal, essa possibilidade do STJ investigar crimes contra ele mesmo por conta do artigo 58, parágrafo 1º, do próprio regimento interno. E aí o próprio regimento interno do STJ, desse artigo 58, parágrafo 1º, ele tem redação idêntica ao regimento interno do STF no artigo 43. Então o STF, no regimento interno do STF e do STJ, tem dizendo que eles são competentes para investigar crimes que aconteçam contra a corte ou contra ministros da corte. E esse artigo 43 do regimento interno do STF, né, ele foi posto à prova. Foi posto à prova a constitucionalidade dele nessa ADPF, essa ADPF 572 do Distrito Federal. E aí tem um voto do próprio ministro Edson Fachin nessa ADPF, que eu vou botar aqui para vocês, que eu queria que vocês lessem. Como é grande, turma, são 35 páginas, eu não vou conseguir ler com vocês.
Mas seria interessante vocês lerem, porque o próprio ministro Edson Fachin, ele chega à conclusão se viola ou não o sistema acusatório. E o que ele coloca, que isso vocês vão ler, como eu estou falando, aqui é um inquérito, turma, aqui é uma decisão, né, que foi instaurado, o próprio Supremo instaurou um inquérito para apurar fake news contra o próprio Supremo. Fake news que queriam difamar, injuriar, caluniar o próprio Supremo, né? Muito embora a pessoa jurídica não sofre crime de injúria, e alguns discutem se sofre ou não calúnia ou difamação, mas isso é discussão do Penal 2, se vocês tiverem. Mas o fato é que o Supremo ele instaurou um inquérito, com base no artigo 43 do regimento interno deles, para apurar se houve ou não crimes contra a própria corte ou contra os ministros da corte. E aí entraram com essa ADPF contra esse pedido de instauração, contra essa instauração do Supremo de investigar esses crimes, dizendo que o artigo 43 não havia sido recepcionado pela Constituição Federal, entre outros motivos que viola o sistema acusatório. Lembra? O sistema acusatório tem que ter nítida separação de acusar, defender e julgar. E o Supremo, em tese, é um órgão julgador e investigar. Será que a gente sai do sistema acusatório e vai para o inquisitivo? E aí, quando você lê, você vai perceber que o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, ele diz que, na verdade, não. Porque o Supremo, caso ficasse caracterizado que houve crime contra o próprio Supremo, não é o Supremo que vai julgar. Então, estou vendo muito professor, até, né, assim, infelizmente, dizendo errado que o próprio julgamento do Daniel Silveira é ele que é o próprio Supremo que vai julgar o crime. E não é. Competência vocês vão estudar comigo, e para o Supremo julgar alguém por foro de prerrogativa de função, professor, deputados federais são julgados criminalmente no Supremo. São. Mas o próprio Supremo entende, isso vale desde 2018, que para o Supremo julgar algo, julgar um deputado federal, por exemplo, ele tem que ter cometido o crime no exercício da função e em razão da função. E aqui, pessoal, não me parece que o Daniel Silveira cometeu o crime no exercício da função e em razão da função dele. Na verdade, ele, como eu, como você poderíamos fazer, não iremos fazer, obviamente, mas a gente poderia gravar um vídeo dizendo para voltar ao AI-5 e fechar o Supremo, que foi o que ele fez. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, e nós não somos deputados federais, né? Então, assim, não me parece que foi um crime em razão da função dele. Então, não é o Supremo que vai julgar. E você vê que tem muito professor aí falando, talvez de outras áreas, não sei, que é o próprio Supremo que vai julgar criminalmente. Não me parece lá ser o Supremo que vai julgar, mas enfim. O que eu quero chegar para vocês aqui, nessa conclusão, é dizer que o Supremo, ele investigou essas fake news contra o Supremo, nessa ADPF, não, ele investigou, e aí houve essa ADPF para fazer com que o Supremo não possa investigar, já que, em tese, o artigo 43 do regimento interno do Supremo não teria sido recepcionado pela Constituição, e o Supremo disse, não, o artigo 43 foi recepcionado sim, e eu, Supremo, e se o Supremo tem essa competência, o STJ também, eu posso investigar crimes que envolvam a minha corte ou de pessoas que serão julgadas pela minha corte. Então, o Supremo diz que ele pode se investigar, então o Supremo investigou nessa questão das fake news, e ele diz que realmente isso tinha sido recepcionado. Então, o Supremo investigou crimes, a STJ está investigando o crime, e tudo isso é para você perceber como a função de investigação ela não é exclusiva da polícia. Então, você está vendo que a polícia pode investigar por meio do inquérito, por meio do TCO, a gente pode investigar, o Ministério Público pode investigar por meio do PIC, o próprio Congresso Nacional pode investigar por meio da CPI, e o próprio Supremo, o próprio Judiciário pode fazer inquéritos para apurar crimes que envolvam a corte, né, ou ministros da corte, ou pessoas que são julgadas pelaquela corte. E esse voto é muito legal, turma, porque ele vai falando, o ministro o ministro Edson Fachin, ele vai falando sobre fake news, democracia e liberdade de expressão. É super legal, então ele vai falando que não é de hoje que essas cortes e seus ministros sofrem ataques, ameaças em sua honra e seguranças, por pessoas de grupos e milícias digitais. Vivemos em tempos de redes sociais e colateralmente das fake news, objeto de grande preocupação do Brasil. Aí ele começa falando sobre as fake news, aí começa a falar sobre pesquisas, estudo produzido pelo MIT
a respeito de notícias distribuídas pelo Twitter entre 2006 e 2017 mostrou que notícias falsas têm 70% mais de chance de serem retweetadas do que as verdadeiras. Olha que surreal. Então, é um voto muito legal para você aprender um pouco mais sobre a fake news, e daqui a pouco vocês vão fazer monografia, né? Então, vocês podem pensar num tema como esse. E é um ótimo ponto de partida esse voto do ministro Edson Fachin. Então, ele vai falando, né, sobre, então, ó, quando falamos em notícias fraudulentas ou em desinformação no contexto do inquérito instaurado no STF, não estamos falando de críticas ou meras discordâncias da decisão da Corte. Estamos falando de notícias fraudulentas usadas com o propósito de auferir vantagem indevida, seja ela de natureza política, econômica ou cultural. E aí ele vai conversando sobre toda essa questão das fake news e o regime democrático. É muito legal essa decisão. Então, assim, eu passo para vocês como dever de casa, e é dever de casa que eu não vou cobrar, não vai valer ponto, vocês lerem isso, para vocês amadurecerem um pouco mais juridicamente falando. Aí eu dou aula de filosofia, né, uma filosofia que eu amo. Toda aula eu falo, toda aula não, né, mas quando a gente chega na filosofia contemporânea e falo dela, Hannah Arendt, que ela fala da banalidade do mal, né? Aí ela vai falar, se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que você vai acreditar em mentiras, mas sobretudo que ninguém passe a acreditar em mais nada. Tem tanta fake news que ninguém vai mais acreditar em nada. Aí a filósofa política, tendo em vista as experiências totalitárias, que ela foi uma judia, que ela foi para campo de concentração na França, que ela morou nos Estados Unidos, ela foi cobrir o julgamento do Eichmann, lá em Jerusalém, é super legal. E ela tem, um dos livros dela é o Eichmann em Jerusalém, chamado A Banalidade do Mal, e o outro, as Origens do Totalitarismo, super legal, mas muito densa a leitura. Então, ele vai falando numa questão aqui cultural, numa questão filosófica sobre as fake news, certo? Isso tudo no relatório deles, que aí depois eu passo para vocês lerem. Aí ele termina com uma poesia, aqui o relatório, ó, bem grande, você aprende muito aqui. É muito legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver só, pronto. Aí ele termina aqui com essa poesia, né? E aí é o relatório. E aí ele começa falando do objeto, né? Então, trata-se de uma ADPF, que foi impetrada pela Rede de Sustentabilidade, que ela faz a impugnação da portaria 69 de 2019 e foi essa portaria que autorizou o inquérito tal no próprio Supremo Tribunal Federal. E aí uma das coisas que eles dizem, né, que o artigo 43 do regimento interno citado do Supremo trataria de poder de polícia interna e exigiria que o fato ocorresse dentro do tribunal do STF, que envolvesse a autoridade sujeita à jurisdição do STF. E de acordo com o partido, né, ambos os requisitos estariam ausentes. E ele diz a ensejar a não atuação do judiciário e assim a do sistema acusatório. Ou seja, o partido ele quis dizer aqui que o Supremo declarasse que só quem pode investigar é a Polícia Judiciária, a civil, a federal, e também o Ministério Público. Ou seja, que o Supremo não mais poderia investigar. E aí, quando você lê essa decisão, você vai ver que o próprio Edson Fachin diz que não viola o sistema acusatório. Porque em sendo apurado, o crime não seria processado nem julgado pelo próprio STF. Então, o próprio Edson Fachin, ele vai dizer que está aqui, né, a portaria que determinou a instalação do inquérito para apurar a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças revestidas de intenção de caluniar, difamar, injuriar, e que atinge a honra e a segurança do Supremo. Aí está aqui a portaria, né, que é a que está sendo objeto, e aí no final ele diz assim, ó, só para vocês verem, que não viola o sistema acusatório. Ah, tá, aqui é legal, turma, eu vou já ler com vocês, porque ele conceituando o inquérito policial, que é a nossa matéria, né? Aí ele vai falar assim, ó, o próprio MP, ele deu parecer favorável, que não tem problema o Supremo investigar nesse caso. Então, ó, o Supremo não vai presidir, denunciar e julgar eventual ação penal a partir do inquérito. A Corte exerce, nesta investigação, papel de mero coordenador quanto à montagem do acervo probatório e as providências acautelatórias necessárias à busca da verdade real, como já afirmou anteriormente.
Encerrada essa fase, as funções de acusar, defender e julgar serão conferidas às partes distintas, com igualdade de condição. Então, se as funções de acusar, defender e julgar serão feitas por outras pessoas que não o próprio Supremo, no entendimento do Edson Fachin, não há violação ao sistema acusatório quando o próprio Supremo investiga crimes contra ele mesmo, né? Então, turma, é só para vocês perceberem toda essa nossa discussão que realmente a função de investigar ela está muito mais ampla do que a gente imagina, né? Que não é mais só da polícia. Tudo bem aqui, pessoal? Prof, o CPP permite que o juiz... Permite, viu, Vitória? O CPP, é além disso, Vitória, o CPP, ele diz de maneira implícita, né? Que tanto o judiciário pode requerer a instalação do inquérito policial, ou delegado de polícia, como também o Ministério Público e mais, o delegado de polícia, ele é obrigado a instaurar um inquérito. Ele só não vai ser obrigado a instaurar esse inquérito se ele notar que o inquérito ele é ilegal. Porque aí nenhum servidor público ele pode fazer o que está contrário à lei. Então, se ele nota que a ordem da juíza, por exemplo, é ilegal, por exemplo, lá na Bahia teve uma juíza que acabou um casamento e ela mandou instaurar inquérito contra o noivo dela e mandou também fazer inquérito contra os pais do noivo dela e ela mandou também instaurar interceptação telefônica contra o ex-noivo dela, porque ele acabou com ela. E aí, se o delegado souber que tem uma ilegalidade nisso, aí ele não é obrigado a cumprir. Mas, a priori, como os atos administrativos, né, e isso é um ato administrativo, o judiciário pedindo para o delegado instaurar um inquérito policial, vocês viram isso em direito administrativo, os atos administrativos eles têm uma presunção de veracidade, uma presunção de legitimidade. Então, como os atos administrativos presumem-se ilícitos, ao delegado ele é obrigado a instaurar, a menos que ele saiba que aquilo ali é ilícito, ele não é obrigado, não. Então, Vitória, para te responder, tanto o MP como o judiciário podem pedir ao delegado, requerer ao delegado que instaure o inquérito policial e, a priori, o delegado é obrigado a instaurar. Aí a Stephanie, o IP é regra? Uma fase do processo que não pode ser... Não, Stephanie, na verdade, eu estou falando tanto da importância do IP, né? Mas uma das características do IP, que a gente já falou aqui, que é o fato dele ser sigiloso, o fato dele ser presidido pelo delegado, né? Se for um inquérito policial... E dizer que ele é presidido pelo delegado significa que ele tem autonomia para dizer quais são as diligências que ele vai fazer. O inquérito ele gosta de várias características que eu vou mostrar com vocês. Uma delas é que o inquérito ele é dispensável. Então, para te responder, o inquérito ele é dispensável. A Vitória certamente não veio para a primeira e para a segunda aula, porque ela está me perguntando o que é persecução penal. Vitória, isso é matéria da unidade 1, eu não vou te responder para tu poder descobrir sozinha, tá bom? E a Jamile, quem julgaria? Aí depende de quem fosse, ô Jamile. É esse caso da fake news, né? Dependeria de quem fosse. De quem fosse investigado. Porque quem julgaria seria provavelmente um juiz de primeira instância. Um juiz federal ou um juiz estadual, a depender do bem violado. Se fosse contra o Supremo, por exemplo, um juiz federal. Tranquilo? Show, show, show? Beleza? Massa. E aí, turma, eu vou voltar aqui para esse voto só para a gente ver um conceito de inquérito, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, o inquérito, e a gente vai falar mais de inquérito policial, porque é o que está no artigo 4º até o 23 do CPP. Então, a matéria da gente agora, tá? A gente já viu aqui, ó. Vou entrar aqui no CPP só para vocês perceberem aqui comigo. A gente já viu o artigo 1º, 2º, 3º. Já vimos o 3A. No 3B, aí em diante, a gente já falou sobre o juiz de garantias. E aí a gente vai entrar no artigo 4º, ó. Inquérito policial. Que aí fala da polícia judiciária. Onde ele fala, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território da sua respectiva circunscrição e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria, ou seja, a polícia judiciária, que é a que auxilia o judiciário na investigação do crime, na elucidação do crime e da autoria delitiva do crime, é exercida pelas autoridades policiais no território das suas respectivas circunscrições. Então, um delegado de Tabuleiro do Norte vai fazer, às vezes, de polícia judiciária em Tabuleiro do Norte.
Um delegado de Maracanaú vai fazer em Maracanaú. Um delegado, enfim, na circunscrição daquele território, né? E terá pela finalidade, ó, a apuração das investigações penais e da sua autoria, para auxiliar, né? Para auxiliar a acusação a formar o opínio delite. Aí essa matéria vai do artigo 4º até, turma, o artigo 23. Então, onde eu queria que vocês dessem uma lida. Muito embora eu vá usar outros artigos, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que está no 28A, mas eu digo para vocês, mas por hora, eu queria que vocês lessem do 4º ao 23, além de ler esse voto, né, a DPF, só que eu queria que vocês fizessem duas observações. O primeiro é riscar o artigo 15. A primeira observação é riscar o artigo 15, porque o artigo 15, ele não existe mais. Ah, professor, mas tá aí. Tá bom, ele tá aí, existe no CPP, mas ele não é mais aplicado. Por quê? Porque o artigo 15, ele falava de quando a diferença da minoridade civil era diferente da minoridade penal. Então, civilmente, a gente ficava maior só com 21 anos. E penalmente, a gente ficava maior, né, continua ficando com 18. Então, nesse período, entre 18 e 21 anos, tu era menor de idade civilmente. Aí, se o indiciado for menor, ou seja, dos 18 a 21, será nomeado curador pela autoridade policial. Como hoje, desde 2002, a maioridade civil não é mais 21, é 18, então penal e civil ficou 18, não existe mais a aplicação desse artigo 15, então pode riscar. Outro artigo que vocês queriam, que eu queria que vocês riscassem, é o 21, tá? O 21, vocês riscam, não leiam nem o artigo 15 e nem o 21. O 21, tanto o caput como o seu parágrafo primeiro, pode riscar, parágrafo único, aliás, ele fala da incomunicabilidade do indiciado. Eu já disse para vocês que o CPP, ele, quando foi criado, ele foi criado uma inspiração do fascismo italiano, num regime totalitário, autoritário. E o CPP tinha muitos artigos que eram muito mais um sistema inquisitivo do que um sistema acusatório. Aí ele foi sendo mudado, né? Tanto é que o CPP, ele é de 41, mas ele é uma coxa de retalho, ele já foi alterado várias vezes. E o artigo 21, ele permitia a incomunicabilidade do indiciado, ou seja, o investigado ele não poderia falar com ninguém e ninguém poderia falar com o investigado. Olha que surreal, tu ficar preso sem poder falar com ninguém, ninguém poder te visitar, nem tua família, nem nada, nem ninguém. E aí isso existia, né? Só que a Constituição de 88, ela não permite a incomunicabilidade nem em estado de exceção, que é o estado de exceção, o estado de sítio e o estado de defesa, não é nem estado de defesa, que é o estado de sítio e o estado de defesa em si, que são estados de exceção. A Constituição, nem estado de exceção, que é o estado de sítio e de defesa, e vocês viram isso em constitucional, ela permite que a gente fique incomunicável. Então, nem que seja declarado estado de defesa, que vai poder haver uma incomunicabilidade de qualquer pessoa. Então, se no estado de defesa, que é um estado de exceção, não pode haver um estado de incomunicabilidade, imagina um estado democrático, ordinário, como é o nosso. Então, pode riscar o 21. Não vai haver mais a incomunicabilidade, de maneira que todo mundo, investigado ou não, é comunicável. Não tem como você barrar, proibir a incomunicabilidade de uma pessoa. Então, risquem o 15 e o 21, não precisa ler. Aí a Stephanie. Já vi em alguns posts de professores uma discussão sobre a questão se é indisponível ou disponível. Pois é, o Stephanie, o inquérito policial, ele é indisponível no sentido de que a autoridade policial não pode dispor dele. O que é dispor dele? Não pode mandar arquivar o inquérito. E isso está muito claro aqui no artigo 17, ó. A autoridade policial, que é o presidente do inquérito policial, né? O que significa ele ser o presidente do inquérito? Significa que ele vai conduzir o inquérito. Então, qualquer elemento de informação que for produzido, reconstituição do crime, oitiva de testemunha, oitiva de vítima, oitiva do investigado, né? É competência do delegado, ele preside o inquérito. Então, a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial. Se a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial, significa que ela não pode dispor do que ela tem titularidade.
Então, eu tenho titularidade da minha vida é um direito indisponível. Por quê? Porque eu não posso dispor dela. Eu não posso autorizar que você me mate. Não posso. Então, o delegado ele também não pode dispor do inquérito policial. Aí a doutrina mais tradicional, e eu sugiro que você siga ela, vai dizer que o inquérito policial ele é indisponível, porque a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos no inquérito. Acontece, pessoal, que os delegados de polícia, eles querem cada vez mais terem autonomia, eles querem cada vez mais terem liberdade, até às vezes de atuar enquanto juiz. E aí eles querem dizer que o delegado pode sim mandar arquivar os inquéritos quando não tem crime a ser apurado. Por exemplo, ele está investigando um furto e nota que o furto é de pequeno valor. Aí eles já querem ter a competência para decretar o princípio da insignificância. Só que, pessoal, decretar o princípio da insignificância é um ato de reserva de jurisdição. Em tese, só o juiz ele deveria dar a decisão se vai ou não absolver o cara pelo princípio da insignificância. Só que tem delegado aí, muito embora não são muitos, mas tem delegados que estão aplicando o princípio da insignificância e estão pagando para ver. Por isso que estão dizendo agora que o inquérito é disponível. Eu não iria muito para esse lado, tá, Stephanie? Mas se você quiser ir, fica à vontade. Aí, se eu conheço tabuleiro, conheço. Foi minha primeira comarca, Olívio. Ah, Maria, adoro tabuleiro. Cheguei lá e disseram assim, bem-vindo a Tabuleiro da Morte. Porque é muito pistolagem lá. É onde tu mora, é show de bola. Depois eu já fui oficial de justiça daí. Eu, a Raniéria e a Ila. A Raniéria e a Ila, elas são daí, né, ainda continuam. Elas são oficiais bem antigas, né? Elas entraram bem antes de mim. Aí, eu que sou do concurso de 2008, aí eu entrei depois, foi minha primeira comarca. Eu ia por aí toda semana. Aí eu ficava no hotel, acho que é o Hotel Central, eu acho o nome do hotel, bem legalzinho. Ia comer peixe lá na Passagem Molhada. Sou tabuleirense, tá aqui no sangue. Aí a Stephanie disse, prefiro de acordo com a lei. Aí a Lívia, sim, conheço a Raniera, né? A Raniera é incrível, fantástica, fantástica. Show. Beleza, turma, tá aí? Professor. Oi. No caso, a título de concurso, esses artigos que não são mais aplicados, mas constam na lei, eles não caem ou se caem no concurso? E se caso cair, você tem que colocar que é correto caso esteja conforme o código? Pode riscar dizendo que eles não existem mais. E quando cai, é caindo dizendo que eles existem. E você tem que saber que eles não existem. Então, assim, quando cai muito sobre a incomunicabilidade. Aí diz, o preso pode ficar incomunicável, aí coloca a redação do artigo. Só que aí você tem que saber que não, que a incomunicabilidade não existe mais. Aí você diz, poxa, mas está aqui no arquivo. Não, está aqui no artigo. Aí você tem que saber que aquilo ali não vale mais. Tranquilo? Então, quando eu digo risco, é risco mesmo. Esquece e fica só sabendo que se cair, que pode haver incomunicabilidade, mesmo estando aí no artigo 21, você diz que não pode haver. Show? Beleza. Turma, continuando aqui. Cadê meu Deus? Pronto. Aí só pra gente ver um conceito de inquérito, né? Eu vou já pra nota de aula, tá? Tem 1000 conceitos de inquérito, tá, turma? 1000 mesmo. Na própria nota de aula eu coloquei outro conceito de inquérito, eu vou já pra lá. Então, o inquérito é um procedimento administrativo inquisitório, ou seja, ele não é, turma, o inquérito ele não é processo, tá? O processo tem que ter contraditório e ampla defesa. E o inquérito, ele é só um procedimento. O que é um procedimento? Um procedimento é só uma concatenação de atos processuais, né? Concatenação de atos. Então, a gente nunca disse que o inquérito é um processo. Porque a Constituição assegura, e vocês viram isso comigo, né? E viram também em Teoria Geral do Processo Civil e várias outras matérias, que a Constituição assegura o contraditório e ampla defesa a todos os litigantes em processo judicial e administrativo. Então, a gente não pode dizer que o inquérito é um processo. A gente diz que o inquérito é um procedimento. Ele é uma concatenação de atos. Atos o quê? Atos administrativos inquisitivos. O inquérito, como o próprio nome está dizendo, ele é inquisitivo porque ele não segue, né, o sistema acusatório. Ele é inquisitivo, ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, como regra, só tem uma exceção, vou falar para vocês. O inquérito ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, o inquérito é sigiloso. O inquérito ele é conduzido pelo delegado e é o próprio delegado que vai fazer o relatório final.
Então, o inquérito, pessoal, é um procedimento administrativo, inquisitivo ou inquisitório e preparatório. Preparatório significa anterior ao processo. Então, o inquérito é um procedimento administrativo inquisitório e preparatório que consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa, ou seja, pela polícia judiciária, objetivando a identificação das fontes de prova e colheitas de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração. Aqui você nota que ele fala em prova e fala em elemento de informação. É uma discussão que vocês vão ter em processo penal 2, mas eu já queria que vocês já soubessem. Qual é a diferença de prova e de elemento de informação? A prova, ela, como regra, é colhida na frente do juiz durante o processo. Então, prova é o que é colhido na frente do juiz durante o processo. No inquérito, como regra, não se produz prova. Tem as provas cautelares, né, que aí vão ser provas, mas isso, como eu falei, é matéria de processo penal 2, por isso eu não vou entrar na discussão das exceções, eu vou entrar na discussão só da regra. Qual é a regra? É que prova é feita na frente do juiz, é produzida na frente do juiz, e tem que ter contraditório em ampla defesa. Então, as partes têm que estar presentes, né, para poder fazer o contraditório. Isso foi o caso na ampla defesa. Então, prova é produzida na frente do juiz com contraditório. Já elemento de informação. O inquérito, ele não produz provas. Até porque o inquérito não é conduzido, como regra, pelo juiz, né? O inquérito, ele não produz prova. O inquérito produz elementos de informação ou elementos informativos. Elementos de informação ou elementos informativos são colhidos na frente do delegado sem contraditório. Então, ou seja, eu como oficial de justiça, turma, eu vou muito cumprir meus mandados, né? Aí tá aqui o mandato. Aí, intime, não é o caso desse aqui, mas intime para audiência no dia 10 de março, 11 horas, a ser realizado no Fórum de Calcaia. Aí eu vou falar com a pessoa, com uma pessoa que vai ser testemunha, né? Aí a pessoa, mas eu já não fui ouvido, vou ter que ser ouvido de novo. Ou seja, se você é intimado para comparecer à delegacia e ser ouvida, por exemplo, na condição de testemunha, certamente daqui a uns 2 anos vai ter um oficial de justiça batendo na tua porta para tu ir depor novamente. E aí você fica sem entender, poxa vida, mas eu já não depus, né? Eu já fiz o meu depoimento, por que eu vou ter que depor de novo? Porque quando você foi intimado para ir na delegacia, para depor, ali não foi produzido prova. Ali foi produzido elemento de informação. Elemento de informação foi feito na frente do delegado, não teve contraditório, porque no inquérito não precisa ter advogado. No inquérito, o advogado ele é recomendável. Mas mesmo que eu esteja sendo investigado e que eu te contrate para ser meu advogado, e o delegado esteja ouvindo uma testemunha, mesmo que você queira fazer perguntas para essa testemunha, o delegado pode deixar ou não. Geralmente o delegado deixa, geralmente o delegado espera, se você tem um advogado, geralmente o delegado espera, geralmente o delegado é muito gente boa nesse sentido, né? Pelo menos os que eu vejo. Mas o delegado, ele tem autonomia para dizer, não, doutor, não quero que você faça pergunta, não. Porque o inquérito, ele não é colhido sobre a égide do contraditório. O inquérito, ele é colhido, ele é mais inquisitivo. E a nossa estrutura de processo é a estrutura acusatória. Por isso, pessoal, que o inquérito ele não é processo, é um procedimento dispensável, como a gente está conversando. Então, no inquérito se produz elemento de informação. E o que é elemento de informação? São atos colhidos na frente do delegado sem contraditório. Então, por isso que, quando eu intimo alguém para ir para a audiência, ele foi ouvido na condição de ser um elemento de informação na frente do delegado, e depois a mesma testemunha tem que ser ouvida de novo, para poder ser ouvida na frente do juiz com contraditório. E aí ele deixa de ser um elemento de informação e passa a ser uma prova. É por isso que quando você vai depor lá na delegacia, muito provavelmente você vai depor de novo no judiciário. Porque quando você depôs na delegacia, aquilo era um elemento de informação, não era prova. E depois você vai depor na frente do juiz para você deixar de ser um elemento de informação, seu depoimento deixar de ser um elemento de informação e virar uma prova. Professor, mas o juiz pode condenar com base na prova, mas no elemento de informação? Pode. Eu já mostrei para vocês esse artigo, é um artigo super criticado, quando a gente estava falando sobre o sistema acusatório, e ele diz assim, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial, ou seja, na frente do juiz. Então, isso é o que deveria valer, né? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. É por isso que o que é elemento de informação vai ser repetido na frente do juiz para deixar de ser elemento de informação e virar prova. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente com base nos elementos informativos, elementos informativos ou elementos de informação colhidas na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que aqui é processo penal 2, como eu já falei. O fato é que o juiz não pode decidir exclusivamente com base nos elementos informativos, mas ele pode decidir com base nos elementos informativos, só não pode decidir exclusivamente com base neles. Mas se o juiz pegar o que foi colhido no inquérito e juntar com uma prova, ele pode decidir. É assim a redação desse artigo. Contudo, o professor de processo penal 2, e eu estou falando porque interessa para a gente também, ele vai explicar para vocês que o Supremo, ele tem dito que para o juiz condenar só com base na prova produzida em contraditório, só com base em prova. Para ele absolver, aí é que ele pode utilizar elementos informativos mais uma ou duas ou três provas, aí ele sabe. Então, para ele absolver, é que ele poderia usar os elementos informativos. Não é o que está aqui escrito, né? Mas é a decisão do Supremo. Que ele pode utilizar esses elementos de informação que foram colhidos sem contraditório na fase de inquérito, se for para absolver. Mas se for para condenar, ele só pode utilizar a prova. Isso é o que o Supremo tem dito mais recentemente. Beleza, turma? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá todo mundo bem? Show. Vocês veem, turma, que essa nossa matéria ela é muito prática, ela é importância. Vocês estão vendo que eu só estou falando de coisa atual, né? E coisa que muda, e coisa que interessa a gente, interessa a todo mundo. Beleza. Professor? Pode falar. É o Cleilson. É o Cleilson, tudo bem? Bom dia. Professor, uma pergunta. Nos mandatos de busca e apreensão, em que é executado pelos delegados, as provas colhidas lá, eles são... também vai para a avaliação do juiz ou não? Sim, é assim, para ele fazer um mandado de busca e apreensão que não está em flagrante delito, ele precisa de um mandado judicial. De toda forma, seja com mandado judicial, seja com um flagrante delito, ele apreende as coisas e manda para o ML fazer uma perícia. Quando o ML faz a perícia, essa perícia é juntada aos autos. Depois que ela é juntada aos autos, o juiz manda as partes, tanto a acusação como a defesa, se manifestarem sobre esses objetos que foram apreendidos. Aí, quando o juiz manda, até o ML, essa parte é tudo elemento de informação. Mas quando o juiz intima as partes para exercerem o contraditório, aí deixa de ser elemento de informação e passa a ser prova. Isso vale para interceptação telefônica, isso vale para captação ambiental, isso vale para infiltração de agentes. E isso tudo, Cleilson, você vai estudar em processo penal 2, tanto busca e apreensão, como esse tipo de prova, porque essa segunda parte aqui, que são as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essas provas são provas que são feitas na fase de inquérito, mas que, aí duas delas, né, porque eu não vou entrar na discussão, mas duas delas depois é dado contraditório, como é o caso dessa que tu perguntou, né, da apreensão do objeto. Quando é dado contraditório, aí deixa de ser elemento de informação e passa a ser uma prova. Deu para entender? Porque são tipos de coisas que tem que fazer durante a investigação. Então, interceptação telefônica se faz durante a investigação, né? Mas pode virar prova? Pode. São provas chamadas do contraditório diferido ou postergado. São provas cujo contraditório vai ser dado depois. Deu para entender, okay. Cara? Ok, obrigado. Show. E aí, turma, bora terminar o conceito lá de inquérito, né? Então, o inquérito é um procedimento administrativo preparatório à ação penal que consiste em um conjunto de diligências realizada pela polícia investigativa ou polícia judiciária, objetivando a identificação das fontes de prova, ou seja, durante o processo, quais são as provas que podem haver para o juiz? Fonte de prova, a origem da prova. Então, o juiz pode mandar produzir, ou as partes podem mandar produzir aquelas provas.
e também objetivando a colheita de elementos de informação ou elementos informativos. E tanto essas fontes de prova, como a colheita de elementos de informação feita no inquérito, a finalidade do inquérito é, assim, né, essa prova e esses elementos de informação, eles vão elucidar, vão esclarecer a autoria e a materialidade da infração. A autoria delitiva e a materialidade. A materialidade é o crime, né? Então, essas fontes de prova e essas colheitas de informação é para ajudar a elucidar a autoria do crime e a materialidade do crime, como o crime ocorreu. Para quê? Qual é o objetivo do inquérito? Para possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem é o titular da ação penal? Ou o Ministério Público, se for ação penal pública, ou o próprio ofendido, se for ação penal privada. Então, qual é a finalidade do inquérito? É colher elementos de informação, indicar fontes de prova, para poder elucidar o crime e a autoria delitiva, no intuito de possibilitar que o titular da ação penal possa formar opinião delicti, ingressar em juízo, pedir arquivamento, tentar o acordo de não persecução penal, pedir novas diligências, que a gente vai conversar sobre isso. Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, é só um instrumento, porque se destina a esclarecer fatos delituosos relatados na notícia crime. O que a gente faz na delegacia, o BO, é uma notícia crimes, que eu vou estudar isso na próxima aula, fornecendo subsídio para o prosseguimento ou arquivamento da persecução penal, que vocês já sabem que a persecução penal, né, que a gente já conversou, é o conjunto de atos do Estado de juiz visando a apuração do crime, a autoria delitiva, para, se for o caso, ao final, aplicar a pena dele. Então, pessoal, a persecução penal, que é essa investigação criminal, que é esse processo criminal, ele tem como instrumento, um dos instrumentos da persecução penal, é o inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito ele vai permitir elucidar mais ainda o crime e a autoria delitiva. Então, isso é um inquérito policial. Olha o NUT. O inquérito é um procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo, ou seja, não é judicial. O delegado, ele não é o poder judiciário. O delegado, ele é poder executivo. O delegado, ele tem caráter administrativo. Voltado à colheita preliminar de prova para apurar a prática de infração penal e sua autoria. Seu objetivo princípio é a formação da convicção do representante do Ministério Público, da opinião delicti, mas também a colheita de provas urgentes, que podem desaparecer após o cometimento do crime. Essas provas urgentes é o que eu estava conversando com o Cicleiton, né? Acho que é esse nome, cara, desculpa. Ocleilson, desculpa. Eu estava conversando com o Ocleilson, que é exatamente essa parte. Provas urgentes são aquelas que tem que ser colhidas naquela hora. É o exame pericial no corpo, porque o corpo tem que ser enterrado. É uma testemunha que vai viajar ou que vai morrer, então já escuta ela logo. É a interceptação telefônica, a infiltração de agentes. Então, deu para entender, pessoal, o que é o inquérito policial, qual é o caráter dele, sim, né? O que é que eu quero que vocês façam, tá? Eu pedi para vocês lerem o voto do Fachin, tá? E queria muito que vocês lerem do artigo 23, de 23 não, 4 ao 23 do CPP, e queria que vocês já começassem a estudar a nota de aula sobre inquérito. Que aí na próxima aula eu vou começar... a gente vai conversar sobre essa nota de aula aqui, que eu vou falar de todas as características do inquérito, conceito, essas questões todas. Então, por hora, vocês ficam com essas 3 atividades, tá? Quais são as 3? Lê o voto do Edson Fachin, lê do artigo 4 ao 23, que tem na nota de aula, e lê a nota de aula, para poder, na quarta-feira, ficar mais tranquilo quando a gente conversar sobre inquérito. Beleza, turma? Tranquilo? Pois se é isso, eu vou ficando por aqui, desejando vocês uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Beleza? Fiquem com Deus, viu, turma? Obrigado pelas participações. Jamile, muito obrigado pela sua gentileza de sempre ligar a câmera. Show de bola. Valeu, Matheus. Valeu, Cristiane. Boa semana, tá, turma? Um beijão a todos. Obrigado pelas participações. Eu adoro quando vocês interagem.